Olá, professores! Sejam bem-vindos a esta formação. Eu sou a professora Silvana, da Educação Especial, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que transforma o cotidiano escolar, a importância da rotina visual. Trouxe a vocês essa ilustração de dois cérebros para demonstrar a importância da rotina. Observem então a diferença entre eles. De um lado, nós temos um cérebro sem rotina, é visível que ele está todo bagunçado, e do outro lado, um cérebro com rotina. A criança com horário para dormir, para comer, para fazer suas tarefas, para brincar. E quando nós pensamos nos nossos alunos, qual cérebro nós encontramos com mais facilidade no ambiente da escola? O cérebro da criança sem rotina ou com a rotina? Acredito que a resposta será o cérebro sem rotina. Sabemos que muitos nossos alunos no ambiente familiar não apresentam uma rotina. E agora vou mostrar a vocês os prejuízos que isso pode causar. Quando o cotidiano é desorganizado, o cérebro do aluno entra em estado de caos, o que gera então o desânimo, o estresse, a irritabilidade e até mesmo o comportamento inadequado. E quando o aluno chega no ambiente escolar, o que nós, professores, fazemos? Incluímos ele numa rotina. E aí deparamos com grandes conflitos. Como podemos evitar isso? Dando ao aluno o suporte da previsibilidade. Quando introduzimos uma rotina, nós organizamos o pensamento do aluno. Mas, Silvana, o que é previsibilidade? É antecipar, estruturar, organizar a rotina da melhor maneira para que os alunos entendam o que vai acontecer. O visual, ele gera suporte ao aluno. E para ilustrar, eu trouxe uma dinâmica simples com duas formas de comando, um falado e o outro com pistas visuais. Na prática, vocês vão ver que o visual ele permite a execução com autonomia, sem a necessidade de mediação constante. Vamos lá. Vou ler o primeiro comando. Vá até a mesa, pegue no estojo o lápis de cor, coloque no caderno e volte a sentar. Quando falamos ao aluno este comando, ele pode não entender o que foi pedido, ele pode esquecer, ele pode fazer o comando pela metade e também ele pode interpretar do seu jeito. O segundo comando é com pistas visuais. É só entregar a sequência de imagens ao aluno. Na primeira figura, tem uma menina indo até a mesa, depois ela pega o estojo, abre o zíper, de dentro retira o lápis de cor verde, deixa em cima do caderno e volta a sentar. Quando eu proporciono essa estratégia ao aluno, eu desenvolvo a autonomia, a confiança e principalmente a execução do que foi proposto. Mas afinal, o que é rotina visual? É basicamente uma organização sequencial de atividades. É como se a gente pegasse todo o fluxo do dia a dia do aluno e transformasse em um caminho claro, usando as pistas visuais que podem ser fotos reais, pictogramas, que são símbolos gráficos, desenhos ou palavras. Depende do que funciona para cada aluno ou cada turma. A função é traduzir o tempo do que é abstrato em algo concreto e visível. E por que utilizar o suporte visual? Porque é uma das maneiras mais eficazes de aprendizado. Muitas crianças, principalmente as neurodivergentes, são pensadores visuais. Elas aprendem utilizando o recurso no concreto. A informação sonora, a fala, ela acaba se tornando efêmera, ou seja, ela desaparece rápido e a imagem permanece. Quando oferecemos esse suporte ao aluno, auxiliamos ele no foco da tarefa presente, ou seja, ele não precisa ficar gastando energia para tentar lembrar o que vem a seguir.
Agora, vamos aos principais benefícios. Primeiro, redução da ansiedade e rigidez. Para o aluno saber exatamente o que vai acontecer, isso ajuda a eliminar o medo do desconhecido. Segundo, autonomia. O aluno, nesse momento, consegue fazer suas atividades sem depender totalmente de um adulto com comandos verbais. E terceiro, facilitação de transições. Ajuda a diminuir crises ou comportamentos quando for mudar de ambiente. Isso ajuda principalmente nossos alunos neurodivergentes. E como a rotina visual, de forma funcional, ela deve acontecer? Havendo sequencialidade. De que forma? Por exemplo, da esquerda para a direita, na posição horizontal, ou de cima para baixo, na posição vertical. Outro ponto importante é a localização. Onde vai estar essa rotina visual? Ela deve estar à altura do olhar do aluno de fácil acesso. Não deve estar no alto, nem muito abaixo do seu olhar. E também não pode ficar no lugar onde o aluno fique de costas para ela. Temos também a sinalização de conclusão. Mostrar ao aluno que já aconteceu também o auxilia. Se a rotina visual é feita de cartões, podemos, conforme for acontecendo, guardar, retirar eles, virar ao contrário, ticar. Se for escrito na lousa, podemos ir apagando conforme vai acontecendo. No próximo slide, vocês verão um vídeo que mostra estratégias que facilitam o dia a dia do aluno neurodivergente com TEA, o autista. Porém, nós podemos utilizar essas estratégias com outros alunos também. Você sabia que a rotina é vital para o desenvolvimento de crianças autistas? No vídeo de hoje, vamos explorar como a rotina pode ser um fator crucial na vida de crianças autistas e o que isso significa para suas famílias. Fique até o final e descubra como pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença. A rotina oferece previsibilidade e segurança, algo que é especialmente importante para crianças no espectro autista. Muitas vezes, elas podem se sentir sobrecarregadas por estímulos e mudanças inesperadas. Imagine, por exemplo, uma criança se preparando para ir à escola. Uma rotina bem definida pode ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar o foco. Vamos agora entender como a ausência de uma rotina estruturada pode desencadear comportamentos desafiadores. Mudanças repentinas ou inesperadas, por menores que sejam, podem gerar estresse intenso. Mas entender essas reações é o primeiro passo para lidar melhor com a situação. Agora que entendemos a importância da rotina, vamos explorar algumas estratégias que você pode aplicar para ajudar uma criança autista no seu dia a dia. Aqui estão algumas ferramentas práticas que têm mostrado resultados positivos. Utilizar calendários visuais ajuda a criança a entender o que esperar ao longo do dia. É possível usar imagens que representem atividades como ir à escola, tomar banho ou brincar. Isso oferece clareza e uma sensação de realização quando as tarefas são completadas. Dividir atividades diárias em etapas menores usando quadros de tarefas facilita a compreensão. Isso é particularmente útil em tarefas rotineiras como se vestir para ir à escola, ajudando a reduzir a ansiedade. Cronômetros visuais ou auditivos ajudam a criança a compreender a passagem do tempo, especialmente útil para transições entre atividades, minimizando reações adversas. Essas estratégias criam um ambiente estruturado, que reduz a ansiedade e promove a independência da criança. Muitos pais relatam que uma rotina eficaz melhora as habilidades sociais, o desempenho acadêmico e a confiança dos filhos. Outro ponto importante é o impacto positivo que a rotina consistente tem sobre a família.
Um ambiente mais previsível reduz o estresse familiar e melhora a qualidade de vida para todos. Embora a rotina seja fundamental, ensinar a criança a lidar com mudanças planejadas é igualmente importante. A flexibilidade planejada pode ajudar a criança a enfrentar imprevistos de forma mais tranquila, como o cancelamento de um passeio. Também é importante reservar um tempo para revisar a rotina diariamente. Pergunte à criança o que ela mais gostou no dia e o que gostaria de mudar. Isso ajuda na adaptação e inclusão das preferências da criança. Gostou das dicas? Criar uma rotina estruturada pode transformar a vida de uma criança autista e sua família. Se você quiser se aprofundar mais, confira nosso e-book Autismo em Casa, Adaptando Rotinas e Ambientes. Nele, você encontrará estratégias detalhadas e práticas sobre como criar um ambiente acolhedor. Vamos a algumas dicas importantes para o professor na sala de aula. A rotina ela deve ser consistente, ou seja, ela só funciona se for usada todos os dias. Antecipe mudanças, ou seja, se houver um evento diferente no ambiente da escola, como por exemplo a falta de um professor, um passeio, sinalize isso na rotina visual com antecedência, para evitar então a desorganização emocional. Quando fazemos isso, nós ajudamos o aluno a ter a flexibilização. A revisão. Reveja a rotina com o aluno ao longo do dia na sala de aula, apontando a atividade que está acontecendo e a que virá em seguida. Considero essa dica essencial. Para alunos que estão em processo de alfabetização, que ainda não sabem ler, a rotina escrita ela deve ser substituída por recursos visuais ou concretos para fazer sentido a ela. Deixar o aluno participar tanto da montagem quanto retirada dos cartões da atividade concluída ajuda o aluno a compreender melhor a sua rotina. Caso a rotina não esteja funcionando, talvez a forma que ela foi estruturada necessita de ajustes. Relembrando outro ponto importante, a rotina ela precisa estar ao alcance visual dos alunos. A internet nos traz muitas pistas visuais que nos auxiliam como exemplo, mas temos que tomar cuidado com o tipo de rotina. Por quê? Elas precisam estar limpas, evitando o uso excessivo de imagens, para o aluno poder compreender. Às vezes, o aluno neurodivergente dentro da sala de aula não vai compreender a rotina da professora. Então, será necessário, de forma individualizada e estruturada, construir uma rotina para esse aluno, juntamente com a professora da educação especial. Agora, vou apresentar exemplos práticos na rotina de forma coletiva. Temos por meio de fotos tiradas da turma em variados momentos, temos por meio de figuras que pode usar como suporte para apoiar a lousa e também temos cartões plastificados escritos que podem ser confeccionados também com velcro. Temos também exemplos de rotinas compradas, com material de MDF, lona, plástico. Não importa o material, e sim que ela seja funcional. E pensando no aluno que necessita de uma rotina individualizada, principalmente os alunos neurodivergentes, temos alguns exemplos, como modelo de chaveiro, modelo de luzinha mágica, que nós vamos mudando a grade da rotina do dia e ticando, modelos plastificados, com lousa mágica, com imã, com post-it. São vários exemplos que existem. Estamos chegando quase ao final da nossa formação e gostaria de deixar 2 frases para reflexão. A rotina visual não é uma muleta, mas uma ponte para a independência do aluno. Um ambiente previsível, um ambiente seguro para aprender. No próximo slide, vocês verão um resumo de tudo que foi falado na formação. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. E hoje a gente vai direto ao ponto num tema que é um verdadeiro divisor de águas na educação. O nosso grande objetivo aqui é pegar aquele desafio diário, sabe aquele caos, aquela imprevisibilidade da sala de aula, e transformar isso num ambiente super calmo e estruturado.
tanto para quem ensina quanto para quem aprende. O material que vamos destrinchar hoje traz uns insights absurdos sobre como a mente das crianças funciona e como a organização do lado de fora muda absolutamente tudo lá dentro. A promessa é simples, mas gigantesca: trocar a confusão pela clareza. Bora lá? E para já dar o exemplo prático do que a gente vai falar, olha só o nosso roteiro de hoje. Saber o que vem pela frente já baixa a ansiedade, né? Então, a gente vai passar por o cérebro sem rotina, o que é a rotina visual, os benefícios para alunos e professores, como estruturar na prática, exemplos reais e fechamos com a ponte para a independência. Então, começando com a primeira parte, o cérebro sem rotina. Pensem na seguinte situação. É muito comum ver alunos desanimados, estressados, irritados ou tendo aqueles comportamentos que a gente logo chama de inadequados. A tendência automática, muitas vezes, é achar que é só um probleminha de disciplina, certo? Mas calma aí. O que realmente impulsiona tudo isso? O nosso material base joga uma luz enorme nisso. Na esmagadora maioria das vezes, essas reações são só sintomas de um ambiente que a criança enxerga como totalmente desorganizado e imprevisível. O caos externo simplesmente gera o caos interno. É como tentar achar o portão de embarque num aeroporto gigantesco sem nenhum painel de voos. A exaustão mental vem na hora. E ver como isso funciona na cabeça deles é fascinante. Repararam na diferença? Do lado esquerdo, a gente tem o cérebro sem rotina. É um emaranhado, uma confusão de linhas vermelhas. A criança gasta uma energia absurda só para tentar adivinhar o que está acontecendo agora e o que vem depois. É o puro esgotamento cognitivo. Mas olha o lado direito. Quando a gente coloca a rotina na jogada, o cenário muda d'água para o vinho. O cérebro começa a processar tudo em blocos organizados, super tranquilos. Dormir, fazer as tarefas, brincar. A mente deixa de ser um labirinto de ansiedade e vira uma máquina super eficiente. E aí que a gente entra na parte 2. O que é, de fato, a rotina visual? É fundamental a gente entender exatamente com o que estamos lidando. Não é só um enfeite bonitinho colado na parede, tá? É uma organização sequencial muito, mas muito bem pensada. O pulo do gato aqui é o seguinte: o tempo é algo totalmente invisível e abstrato. Uma criança, principalmente se for neurodivergente, simplesmente não consegue ver o tempo passar. Então a rotina visual pega esse conceito abstrato e literalmente ancora na realidade física. Ela transforma o tempo em imagens, fotos ou desenhos concretos que a criança consegue processar e, o mais importante, compreender. O que nos leva à parte 3, os benefícios tanto para os alunos quanto para os professores. Bom, a realidade neurológica é que muitas crianças pensam de forma visual. A informação que vem só pelo som, tipo quando alguém diz guardem os cadernos e peguem os lápis, ela é efêmera. Ela existe por um segundinho e puf, some no ar. A imagem não. A imagem fica lá. Ela oferece um suporte permanente. Para aquele aluno que perdeu a instrução ou esqueceu os passos, olhar para a parede e ver a imagem substitui aquelas dezenas de comandos verbais repetitivos que, vamos ser sinceros, deixam qualquer educador exausto. E dá para resumir o impacto disso em 4 pontos essenciais. Primeiro, a redução da carga cognitiva. O aluno para de gastar energia tentando prever o futuro e foca só no agora. Segundo, a redução da ansiedade. Afinal, o medo do desconhecido vai embora. Terceiro, a autonomia. A criança consegue mudar de atividade sem precisar de um adulto guiando cada passo. E quarto, facilita muito as transições, diminuindo aquelas resistências e crises. No fim das contas, a gente alivia a mente dos alunos e, ao mesmo tempo, tira um peso gigante do gerenciamento de sala de aula. É um verdadeiro ganha-ganha. Certo? Vamos para a parte 4. Como estruturar na prática. Colocar isso de pé exige intenção, e a gente pode dividir em 3 passos cruciais. Primeiro, a sequencialidade tem que ser lógica, seguir o padrão de leitura mesmo, da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Segundo, tem que ter um sinal de conclusão, um espaço claro de já foi, está pronto, para o cérebro registrar que a tarefa acabou. E o terceiro passo, olha, talvez seja o mais importante e o que o pessoal mais esquece, a localização. Gente, tem que estar obrigatoriamente na altura dos olhos da criança. Se o acesso físico não for fácil para eles, a ferramenta perde literalmente toda a utilidade. Além de montar direitinho, a execução no dia a dia é o que dita o sucesso. O segredo? Consistência. Tem que usar todo santo dia. Outra coisa vital é antecipar mudanças. Se um professor diferente for dar aula, isso precisa estar lá no quadro antes de a aula começar. É muito legal também envolver os alunos, deixar que eles mesmos movam os cartões quando terminarem algo. Ah, e uma regra de ouro para não bagunçar a mente. Mantenha o visual limpo, sem aquele excesso de informação que acaba distraindo mais do que ajudando. Vamos dar uma olhada em como isso fica no mundo real, na parte 5, exemplos de rotinas visuais.
Olha só esse exemplo vertical. Dá para perceber como a organização é super direta, descendo lá do topo até a base. As palavras são grandes, claras, e esses emojis dão um toque mais leve, sem poluir nada visualmente. Qualquer criança bate o olho e entende que o dia começa lá em cima na chegada e acaba lá embaixo na saída. Já nesse outro modelo, a pegada é um pouco diferente. Eles usaram blocos numerados bem grandes. Essa estrutura, usando números de 1 a 6, cria uma âncora matemática fortíssima. Reforça a ordem exata de tudo que vai acontecer de um jeito super gráfico e objetivo. Agora, esse exemplo aqui é sensacional porque ilustra perfeitamente aquela regra de ouro da localização que a gente comentou. Repararam que a rotina foi colocada na horizontal, bem ali embaixo da lousa? Isso garante que a parada toda esteja exatamente no nível dos olhos dos pequenos. Não é aquele quadro alto que só serve para adulto ver. É um instrumento de navegação real, prático, na altura de quem realmente precisa usar. Genial, não é? E caminhando para o nosso encerramento, parte 6, Ponte para a Independência. Tem uma frase no nosso material que é simplesmente brilhante, e a gente precisa dar o devido destaque. Existe um mito, de que dar muita estrutura visual vai deixar a criança dependente. Mas, na verdade, é o extremo oposto. A rotina visual não é uma muleta que limita. Ela é uma ponte estruturada. Uma ponte que ajuda a criança a atravessar o rio da dependência e chegar lá do outro lado, na autonomia total. No fim das contas, quando a gente organiza o dia visualmente, a gente está fazendo muito mais do que só organizar o tempo. A gente está entregando segurança. Um ambiente previsível grita para o cérebro da criança: "Ei, pode ficar tranquilo, você está seguro aqui." E é só nesse estado de tranquilidade que a mente ganha a liberdade de que precisa para aprender, absorver tudo e florescer, cada um no seu próprio ritmo. O que nos deixa com uma reflexão super provocativa para fecharmos a nossa análise de hoje. Com todo esse embasamento em mãos sobre como reduzir a carga cognitiva e criar ambientes estruturados, a gente sabe que o conhecimento só ganha vida na prática. Então, que pequena mudança? Qual pequeno quadro visual pode ser montado amanhã mesmo, na sala de aula, para transformar aquele caos diário numa ponte calma e segura para o aprendizado? Fica aí o desafio. A gente espera muito que essas conexões tragam inspiração para ações reais. Muito obrigado por acompanharem a nossa explicação até o final e que tudo isso faça uma diferença enorme no dia a dia de todo mundo. Até a próxima! A mensagem que deixo a todos é: ao organizar o dia com a rotina visual, você não apenas estrutura o tempo, mas oferece aos seus alunos o presente da segurança, da autonomia e a tranquilidade necessária para que cada um floresça no seu próprio ritmo. Seu olhar cuidadoso e sensível faz toda a diferença na rotina escolar. Obrigada por ser a segurança e o apoio necessário para os nossos alunos florescerem.